testemunhar. Vem caminheiro, caminha, caminhar. Vai peregrino, meu amor, testemunhar. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sábado, dia 18 de junho. Nós continuamos então nossa reflexão à luz da carta de São Paulo aos Romanos. Que nós possamos de fato abrir nosso coração para compreender que Deus quer a salvação de todos. E por isso Ele nos convida a viver de modo novo, a começar um novo caminho. Vamos então preparar nosso coração, acolher bem esta palavra de Deus. Façamos então a nossa oração. Senhor, seguindo os passos de Jesus Cristo, coloco-me a ouvir as palavras de Paulo apóstolo aos Romanos. Compreendo que o Evangelho é vossa força a nos salvar, a libertar-nos de nossos pecados. Desejo ardentemente fazer-me discípulo de seu Filho Jesus, anunciando o Evangelho e buscando construir um mundo novo de justiça e de paz. Que vós, Deus da consolação, nos conceda o amor e a misericórdia para termos os mesmos sentimentos de Jesus, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que irá iluminar a nossa reflexão hoje está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Quem irá proclamar para nós será Alcineia Ladeira, de Carangola, Minas Gerais. Vamos ouvir com atenção. O motivo da nossa esperança. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio dele e através da fé, nós temos acesso à graça, na qual nos mantemos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz a fidelidade comprovada. E a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. De fato, quando ainda éramos fracos, Cristo, no momento oportuno, morreu pelos ímpios. Dificilmente se encontra alguém disposto a morrer em favor de um justo. Talvez haja alguém que tenha coragem de morrer por um homem de bem. Mas Deus demonstra seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, tornados justos pelo sangue de Cristo, com maior razão seremos salvos da ira por meio dele. Se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus por meio da morte do seu Filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não só isso, também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual obtivemos agora a reconciliação. Entrega ao Senhor os teus caminhos e tudo mais Ele
Paulo afirmou que a humanidade não pode ser salva por própria conta, mas Deus a salva, isto é, justifica, concedendo-lhe a anistia sob esta condição, que ela creia em Jesus Cristo, que tornou conhecido o projeto do Pai. Crer é aceitar Jesus e comprometer-se com Ele. A morte e a ressurreição de Jesus são a anistia que Deus concedeu à humanidade. Assim, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus restabeleceu a aliança entre Deus e seu povo, não por causa dos méritos das pessoas, mas por ação do Deus fiel. De fato, assim pensa Paulo, se nós fôssemos justos, não precisaríamos de alguém que morresse por nós. Se fôssemos pessoas de bem, talvez. Fato é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, injustos e pecadores. E isto só ressalta a força da graça de Deus. Esse dado anima a esperança dos cristãos em meio aos conflitos, na certeza de alcançar a glória de Deus. Os discípulos de Jesus caminham da fé para a esperança na salvação definitiva, apesar de não terem superado ainda todas as alienações das quais a morte é a expressão última. Caminham sob o impulso do amor desinteressado de Deus, com o compromisso de serem gratos e ao mesmo tempo gratuitos nas suas relações. O texto que ouvimos aponta para um novo caminho. À primeira vista, parece que a humanidade poderia descansar tranquila diante da anistia que Deus lhe concedeu em Jesus Cristo, diante da justificação pela fé, diante do acesso aberto à graça. Mas isso é somente início de uma nova caminhada. De fato, o texto começa a falar de esperança, e essa palavra projeta a humanidade para o futuro, abrindo novos horizontes. A esperança nasce num contexto de conflito. Com efeito, a carta fala de tribulação. Não se trata de simples retórica. Paulo está pondo os pés no chão, pois sabe que o anúncio do Evangelho numa sociedade conflitiva gera tensões e reações inesperadas. É nesse terreno minado e perigoso que brota a esperança. As tribulações são as tensões, confrontos, conflitos e perigos que surgem quando o Evangelho lança raízes numa sociedade conflitiva. Longe de desesperar, Paulo garante que a tribulação gera perseverança, isto é, a resistência e a garra próprias de quem aderiu a Jesus de modo pleno e incondicional. A perseverança, por sua vez, provoca a fidelidade comprovada, ou seja, demonstra que o caminho é verdadeiro e quem anda por ele é discípulo fiel de Jesus Cristo. A fidelidade comprovada gera a esperança de que o projeto de Deus vai ser finalmente implantado na sociedade, mudando o rumo da história. O novo caminho, portanto, está apenas iniciando, mas já vem marcado pela tribulação. Paulo não recua nem se envergonha. Pelo contrário, gloria-se de poder participar da mesma sorte de Jesus. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé. Você que reza com a gente nesta manhã de hoje, no campo e na cidade, paz e bem. Que bom, né? Nós tivemos uma semana muito aproveitosa. Aprendemos muito com Paulo. Paulo, quando escreve aos Romanos, a essa comunidade, ele reafirma os nossos compromissos que nós devemos ter enquanto liderança, que é o cuidado, sempre anunciando a boa nova, a palavra de Deus. Aprendemos também que ele busca lá na fonte do Antigo Testamento a resistência de um guardião da fé, que é Abraão. Tudo isso é para fortalecer a nossa caminhada. Como luz em meio às trevas, a palavra vem clarear nossa mente, nossa vida, toda a gente a caminhar. Quando a vida e a Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que faz a história mudar. Quando a vida e a Bíblia
Bíblia se encontram, o povo começa a andar em rumos de liberdade que fazem a história mudar. Irmãos e irmãs, chegamos então ao final da nossa reflexão. Que o Senhor nos conceda essa graça de nós também não nos envergonharmos de caminhar com Cristo, nem termos medo das tribulações, mas termos a coragem da fé, que alimenta em nós a esperança de um mundo melhor, de um mundo mais justo, fraterno, solidário, e alimenta em nós a esperança do reino eterno de Deus, o reino da paz e da justiça. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele aumente então a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. Que o Senhor Deus, fonte da misericórdia e da bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.